Imagine fazer uma viagem a 99% da velocidade da luz. De acordo com a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein, o tempo passaria mais devagar para você, se comparado com o tempo para uma pessoa na Terra, por exemplo. Mas quanto tempo? Imagine que essa viagem durasse 10 anos. Quantos anos teriam se passado na Terra? Para resolver esse problema, temos que usar a transformação de Lorentz para a dilatação do tempo, que relaciona o tempo para quem está na Terra com o tempo para quem fez a viagem, onde ΔT é o tempo para quem ficou na Terra, ΔT0 é o tempo para quem fez a viagem, v é a velocidade do objeto, que nesse caso é 0,99 de c, que é a velocidade da luz. Resolvendo esse problema, temos que o tempo para quem ficou na Terra é aproximadamente 70 anos. Logo, quando você voltar da viagem, você estará 60 anos no futuro. Você sabe qual é a fonte de energia das estrelas? A energia nas estrelas é gerada a partir de um processo chamado fusão nuclear, onde dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio, se juntam para formar o elemento químico hélio. O problema é que se você somar as massas do deutério e do trítio, você vai ter mais massa do que o próprio hélio. E o que acontece com essa massa que sobra? De acordo com o princípio da equivalência entre massa e energia, proposta por Albert Einstein, essa diferença de massa ela é convertida em energia através da expressão E igual a mc ao quadrado, onde essa pequena diferença de massa é multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, resultando numa quantidade de energia incrível. Para você ter uma ideia de quanta energia nós estamos falando, se você converter apenas 1 grama de matéria em energia, você vai ter 90 bilhões de joules. E o nosso Sol queima 4 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo. Olá pessoal, estava navegando pela internet aí, achei esse vídeo da Daniele Carmona, onde ela fala sobre uma dúvida de física. Na verdade é um problema simples e resolvi fazer um vídeo explicando qual que é a resolução desse problema, qual que é a conclusão. Uma dúvida conceitual que eu tinha em física no ensino médio, eu acho bem legal. Eu sei que se eu estou puxando um bloco com uma força de 3 newtons para frente, é um fato que aquele bloco está me puxando com uma força de 3 newtons para trás, ok? Lei de Newton. As forças, elas são iguais em módulo, só que em sentidos opostos, ok? Só que se eu estou puxando esse bloco e andando para frente, como que eu tô andando pra frente? Porque eu tô puxando ele com uma força de 3 newtons. E ele tá me puxando com uma força de 3 newtons pra trás. Se as duas forças são iguais, como que eu tô andando pra frente? Me responde nos comentários. Olá pessoal, eu vi esse vídeo aí numa rede social e eu resolvi responder, né? Esse problema é simples de resolver, né? Basicamente o que está sendo dito no vídeo, né? Que se uma pessoa empurra a caixa para um lado, a caixa exerce a mesma força no sentido contrário, né? Uma aplicação aí da terceira lei de Newton, da ação e reação. Como que é possível a pessoa continuar andando, né? Se ela está exercendo uma força para um lado e a caixa exerce a mesma força, né? Direção contrária aí para o outro lado. Como é possível? Então vamos analisar quais as forças que agem em um problema como esse. Nós vamos ver que a resolução, né? A conclusão desse problema é simples. Então, aqui na caixa, né? O que faz com que a caixa continue na posição que ela está, né? Qual que é a força de resistência? Quando a pessoa tenta mover a caixa num sentido, né? Qual que é a força de resistência? Essa força de resistência que aparece ao contrário, né? Por causa da ação e reação, a terceira lei de Newton, é a chamada de força de atrito, né? É uma força que aparece entre a caixa, né? E a superfície. Então, nós vamos chamar essa força de atrito da caixa, FATC, força de atrito da caixa.
No problema não diz que essa pessoa está puxando com uma corda ou com qualquer outra coisa, mas a conclusão é a mesma. Nós vamos imaginar que ela esteja puxando através de uma corda. Aqui na caixa tem que aparecer duas forças por causa da terceira lei de Newton, ação e reação. As forças sempre aparecem aos pares. Então, se tem uma força para cá, tem que aparecer uma força para cá também. E essa força é a força chamada força de tração. É uma força que vai fazer a corda esticar. E aqui na pessoa a mesma coisa. Se ela puxa para cá, essa força, na verdade essa força ela vai aparecer aqui no pé da pessoa, né? Por causa do atrito também. Se não tivesse atrito entre a pessoa e o chão, ela ficaria deslizando, né? Patinando para sempre e não se moveria. Então, essa força que empurra para cá é a chamada força de atrito da pessoa e o chão, FATP. Eu chamei assim, né, para ficar mais fácil de entender. Se ela faz uma força para cá, ela também traciona o fio. Então, essa tração que aparece no fio está relacionado com a força que a pessoa faz e com a força de atrito entre a caixa e o chão. Mas assim, como que é possível a pessoa continuar se movendo, né? Mesmo com forças iguais? Pela primeira lei de Newton, não é necessário que a força que a pessoa faça seja maior do que a força de atrito entre a caixa e o chão para que ela se mova. Elas só precisam ser iguais. Então, dependendo do material que é feito o chão e a caixa, nós vamos ter uma força de atrito. Pode ser 10 newtons, pode ser 20 newtons, pode ser 30 newtons. A pessoa só precisa superar, ou seja, o atrito entre o pé dela e o chão só precisa ser suficientemente grande para ela alcançar esses 20, 30 ou 40 newtons. A partir daí, a caixa começa a se mover, tá? Então, a conclusão aqui, ó, é que para que a pessoa consiga mover a caixa, não é necessário que ela faça uma força maior do que a caixa, tá? A força de atrito entre a pessoa, né, e o chão tem que ser igual à força de atrito entre a caixa e o chão. Se elas forem iguais, já a pessoa já vai conseguir mover a caixa. No problema é dito como que com forças iguais a pessoa consegue continuar se movendo. Pela primeira lei de Newton, que é de inércia, ela diz o seguinte: se uma coisa está se movendo, se um corpo está se movendo, ele vai continuar se movendo para sempre, independente se haver forças agindo sobre ele ou não. É o que a gente tem aqui, ó. Se você tem uma força de 10 newtons para cá e uma força de 10 newtons para cá, a pessoa consegue tirar a caixa do repouso. Ela continua se movendo. E ainda tem uma outra questão. Depois que a caixa começa a se mover, e isso é um experimento que você pode fazer, depois que a caixa começa a se mover, não é necessário você fazer a mesma força que você teria que fazer para tirar a caixa do repouso. Esse é um experimento simples que você pode fazer. Isso porque existem dois tipos de atrito, tá? Existe o atrito estático, que é quando as coisas estão imóveis, né? E existe o atrito dinâmico, que é quando as coisas estão se movendo. Depois que a caixa já está se movendo, a quantidade de força que a pessoa precisa fazer para manter a caixa se movendo é muito inferior, tá? E essa é uma aplicação da terceira lei de Newton. E da primeira também. A primeira lei de Newton diz: uma vez que alguma coisa está se movendo, não há necessidade de forças agindo sobre essa coisa para ela continuar se movendo. Ou seja, a pessoa só precisa manter a mesma força de atrito da caixa para a caixa se mover. Agora, se ela conseguisse fazer uma força aqui de atrito no chão, e como que ela vai fazer isso? Mudando o ângulo que ela está pisando, né? Se ela pisar, se você olhar aí nesses vídeos daquelas competições de strongman, que os caras puxam um caminhão, puxam um carro, você vai ver que eles quase deitam na pista, né? Isso para aumentar o ângulo, né? O ângulo entre o pé e a pista, e assim conseguir ter uma força resultante maior. O que a segunda lei de Newton vai dizer? Que se a pessoa conseguir manter uma força de atrito entre
o pé dela e o chão maior do que a força de atrito entre a caixa e o chão, o que vai acontecer é que essa pessoa ela vai acelerar, ela vai ficar aumentando a velocidade. Essa aceleração pode ser 1 metro por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo ao quadrado, 3, 100 metros por segundo ao quadrado. Mas, concluindo, para que a pessoa consiga manter a caixa se movendo, ela só precisa vencer a força de atrito da caixa. Uma vez que ela venceu a força de atrito entre a caixa e o chão, ela já vai conseguir fazer a caixa sair do lugar. Se ela quiser acelerar a caixa, então ela faz uma força de atrito maior, né, no chão, então ela vai ter uma força resultante para frente, né, ou seja, a força de atrito da pessoa vai ser maior do que a força de atrito da caixa, então por causa disso a gente vai ter aceleração. Nós vamos ter aceleração e a velocidade vai aumentar. Espero que você tenha entendido. Se você quiser saber um pouco mais sobre a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, deixe nos comentários. Se você quer saber um pouco mais sobre atrito estático e atrito dinâmico, também pode deixar nos comentários. Valeu!